Então, eu vim aqui contar para vocês a minha experiência de conversão. Bem, eu nasci num berço evangélico. Meus pais, quando eu nasci, já eram evangélicos, mas assim, eu nunca tive muita responsabilidade de estar verdadeiramente na igreja, né? Tipo, eu ia por ir, porque minha mãe mandava, que minha mãe me levava. E eu ficava na igreja fazendo muitas coisas erradas. E eu gostava muito de ouvir funk, de dançar. E pra você ver como que o pecado nos engana, né? Eu tava desse jeito, né? Crente Raimundo. E achava que estava bem com o Senhor, né? Vivia participando das coisas do mundo. Logo que eu me tornei adolescente, comecei com a história de ficava aqui com um, com o outro. E mesmo assim eu achava que estava bem com o Senhor, né? E teve uma vez que eu e minha irmã, a gente fomos para casa da minha avó e nós estava dentro da condução quando um irmão nos cumprimentou. A gente já estava dentro da condução e ele ainda ia entrar. E ele nos cumprimentou com a paz do Senhor, e isso a gente achou que estava bem, a gente ficou toda boba, né? Nossa, nossa luz está brilhando e tal. E aí a gente sentou lá e de repente ele entrou e sentou um pouco à frente da gente. E aí, de repente ele vem tomado pelo Espírito Santo na nossa direção e começa a falar. E algo que me marcou, que eu lembro do que ele falou, nem tudo que reluz é ouro. Que nós estávamos parecendo crente, mas a gente não era crente. Pelo menos para mim isso foi marcante, né? E aí a gente chegou na casa da minha avó, falando com todo mundo que chegava, nossa, que Deus falou com a gente e tal, a gente naquela ali impressionada, mas depois, passado alguns dias, continuei na mesma, vivendo como o mundo e indo para a igreja por ir mesmo, sem nenhum compromisso com Deus. E até que então eu comecei a namorar sério e me entreguei, né, ao meu namorado. E daí eu não quis mais ficar na presença do Senhor, porque eu pensava, desse jeito eu não vou ficar, porque eu não quero ficar brincando com Deus, né? Sendo que eu já estava há muito tempo de brincadeira na casa do Senhor. Mas aí eu me afastei de vez, depois desse acontecimento, me afastei de vez da casa do Senhor. E aí eu me sentia muito incomodada, porque eu sabia que não estava certo viver dessa maneira, né, tendo relações sem estar casada. Então eu vivia muito assim, tinha vezes que me dava uma preocupação. E quando vinha essas preocupações e às vezes, se estou no pecado aí, eu morrer desse jeito, meu Deus, eu vou pro inferno. E aí o inimigo colocava, né, na minha mente que, não, se você, quando você tiver para morrer, é só você pedir perdão e pronto, você vai ser salvo, você vai pro céu. E aí eu ficava tranquila, continuava lá na minha vida de pecado, na minha vida de paz no mundo, né? Até que um dia eu fui no centro aqui, né, da onde eu moro, fui no centro da cidade. Quando eu estava voltando, eu imaginei, eu falei, meu Deus, se acontece alguma coisa, um acidente, eu estou fora do caminho do Senhor, se eu morrer eu vou pro inferno. E aí veio esse pensamento novamente, não, quando estiver morrendo eu só pedir perdão para Deus e pronto, já estou salvo. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, me fez uma pergunta, será que vai dar tempo? E daí me veio assim, me saiu
aquela cegueira espiritual que eu estava, né, a respeito desse pensamento. E ele me falou ainda o versículo da Bíblia que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E aí eu comecei a imaginar, meu Deus, se eu tiver uma morte súbita, realmente não vai dar tempo de eu clamar pelo Senhor, até porque depois da morte não existe salvação, porque, como disse esse versículo, buscai o Senhor enquanto você pode achar. Em Romanos 12, se eu não me engano, está escrito que nós devemos buscar o Senhor com o nosso raciocínio, com a nossa mente. Então não há salvação depois que a gente morre. E daí então eu comecei a não ter mais sossego na minha vida de pecado, de coisas erradas que eu estava fazendo. E daí eu voltei para o Senhor o mais depressa possível. Então o que eu quero te dizer, né, com essa experiência é que o Senhor, ele faz uma pergunta, né? Se hoje, né, pedirem a sua alma, para quem será? Né? A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a gente vê que o pecado engana e destrói, como diz a palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente está na igreja e a gente está convivendo com coisas do mundo, achando que está bem com Deus. E isso é um engano que o inimigo coloca em nós só porque a gente às vezes fala em língua, porque a gente ora e as pessoas são curadas, porque a gente às vezes profetiza e acontece, né? E isso acaba trazendo pra gente um certo conforto da gente achar que nós estamos bem com Deus. E a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E tem muita gente que está vivendo, às vezes, no adultério, às vezes, né, levando uma vida de pornografia e aí vai para a igreja achando que está tudo bem. Não está. Se de repente acontecer algo, com certeza para o céu você não irá, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que você possa entregar sua vida verdadeiramente ao Senhor e deixar de ficar fazendo algo, porque às vezes a gente pensa, não, meus pais não estão vendo, meu pastor não está vendo, mas aquele que tudo vê, que sonda até mesmo o nosso coração, está vendo. E a palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelas nossas ações, né? Dele ninguém pode se esconder. A Bíblia diz que podemos subir no mais alto da montanha ou descer no mais profundo abismo, que lá o Espírito Santo de Deus está. Ninguém consegue se esconder do Senhor. Que você possa entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor e deixar de brincadeira com as coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba. Que você possa ficar com essa experiência e possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus e viver uma vida de santidade, porque o Senhor Jesus está voltando. A palavra de Deus diz que Ele virá num abrir e piscar de olhos. Imagina se, de repente, Ele vir no momento em que você está praticando aquelas coisas erradas, com certeza você não irá subir. Que você possa entregar teu caminho ao Senhor, orar se é que você não tem forças para vencer esse pecado, que você possa orar, jejuar e pedir forças a Deus, que Ele vai te ajudar a vencer, em nome de Jesus. Amém.